Assim é a nossa vida hoje. Às vezes você está passando aí por tribulação e você não sabe quanto tempo vai passar, se vai demorar. Mas o mestre diz, ó, vai passar. Como? Assim. Pousa aquele, diga aí, quero subir. Eu quero ver ele cantando, você conhece? O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para isso. Isso, para tu, eu preciso de ti, Senhor. Diga aí, eu preciso. Eu preciso de ti. Eu ouvi você cantando. Diga que você é. Sou pequeno. Diga aí, ó. E da tua paz, Senhor. Faço tudo pra te seguir. Fala bem, ó. Entra na minha, isso. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade, quero amar, porque o Senhor é meu bem maior, faz em mim. Eu gostaria que você pudesse cantar. Se você pode cantar, feche seus olhos e cante a Ele, ao Senhor. Diga isso para Ele, vai. Vamos aqui, eu quero subir. Suba! O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E o mestre passando e chama a sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Diga aí, você precisa dele. Diga. Eu preciso de ti, ó Pai. E você é. Sou pequeno demais. E dá se eu preciso. Faço tudo pra te seguir. Pede pra ele essa noite, pensa. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha, mexe com minha família, Senhor. Sara todas as filhas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar, por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, Senhor, vai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O Senhor quer fazer um milagre em você. Mais do que em mim, Ele quer fazer na nossa família. E você que está aqui, você pode pedir essa noite. Pede para Ele, você vai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas.
ensinar a santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Deus quer fazer um milagre em nós. É Deus. Obrigado, Senhor. Continua com o seu pensamento em Deus. Esqueça que está do seu lado aí. Deixa que o louvor vai também você, vai te limpando. Porque o louvor cura, o louvor transforma. Deus não quer saber como você está, porque Ele já te conhece. Ele não veio aqui expor sua vida, não veio aqui expor o que você fez, o que você deixou de fazer, como foi o seu passado. Ele quer saber como você está hoje, o que você pode oferecer hoje para Ele. Adora Ele. Nada novo achei. Esse é o nosso Deus. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Sua gratidão, Senhor. Posso até cantar Isso, cante a Ele. alguma canção que vai acabar, mas assim, levante suas mãos aos céus e diga assim: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia. Não tem nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, Meu Deus. vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples também, mas não tem nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Você veio e vamos dizer em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Você que há fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Fez em meu coração. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Você que há fôlego Esses pulmões. vamos juntos, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar
coração cantando aleluia, aleluia. Não temos nada para te oferecer, Senhor, além da nossa oração, Jesus. Tu és digno de tudo, Senhor, Tu és digno de tudo, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício naquela cruz, Senhor. Muito obrigado, então nós queremos te pedir, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, nós queremos esvaziar tuas coisas, Senhor. Nós queremos mais da tua presença, Jesus. Nós queremos mais, Senhor. Ah, Jesus, nós queremos ser cheios de ti, Senhor. Até que não haja espaço para mais nada, Senhor. Para que não haja espaço para orgulho, Senhor. Para que não haja espaço para o nosso medo, Senhor. Somente a ti, Jesus. Nós queremos estar tão cheios de ti, Jesus, até nos parecer contigo, Senhor. Diga a Ele, peça que esse não seja somente mais um louvor, somente mais uma música cantada, mas que venha ser a sua oração ao nosso Pai. Ele veio aqui, Ele está aqui, a presença de Deus está aqui neste lugar. Ah, Senhor, Tu és exaltado aqui, Senhor. Tu és adorado aqui neste lugar, Senhor. Não há espaço para mais nada, somente a ti, Jesus. Peça a Ele, peça mais e mais. Peça a Ele, eu quero mais, Senhor. Diga assim, Deus de estamos dizendo, Pai, menos de mais de ti, Deus de mim, Deus de mim, Senhor, em tudo. Diga o mais alto que você puder, diga que Ele cresça, que Ele cresça, Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. mais uma vez mais de ti, Senhor. Venha assim. Graças a Jesus. Mais, muito mais, muito mais. Mas deixe-se. Diga a Ele.
essa adoração vai transmitir a gente agradecendo. Deixa o céu descer. Nesse momento de adoração, busca da tua paz, da tua presença. Deixa o céu descer. Busque em Deus algo que você precisa nesse momento. Escreve seu pensamento a Ele. Enquanto nós estamos aqui adorando isso, adore Ele, adore a nós. Esqueça que está do seu lado agora. Às vezes é difícil entrar nessa sintonia, mas Ele está aqui dizendo: ei, busca a minha presença, busca a minha paz. Deixe que aconteça. Mas você não está sentindo o que está acontecendo aqui nesse lugar. As pessoas estão sendo transformadas. Bênçãos estão chegando ao seu lado. Famílias podem ser restauradas através de você, da sua remissão nesse momento. É você, Deus. É a sua intimidade com Deus. Isso é intimidade com Deus. Eu é o rei do Senhor. Agora é Ele dizendo isso. Glória. A sua intimidade nesse momento. Ele traz Deus para você. Ele traz transformação. Ele traz cura. Ele traz milagre. Não importa a situação. Ele está aqui. Ele te ouve. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a glória. Tu é a glória para todo sempre. Para todo sempre. Senhor, a glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. É assim que Ele faz. Você não precisa ser. Só um momento rapidinho para pegar o pastor do pastor. Às vezes você vai para um lugar, eu já aprendi isso. Você fala assim: ai, eu preciso ser queimado, eu preciso me arrepiar. Eu me sinto Deus. Não importa que você se arrepie, que você não se arrepie. Ele está falando com você, Deus. O importante, eu que aprendi, o importante é presença. É ter presença. E Ele está presente. Amém, pastor? Glória a Deus. Como é bom estar aqui, né, irmãos? A presença de Deus está repleta nessa igreja hoje. Deus continua falando aos nossos corações. Tem um momento na história onde o povo de Deus foi convocado a participar da oferta. E no livro de Deuteronômio, versículo 16, capítulo 16, versículo 17, Moisés, quando ele convocou o povo, ele deu essa instrução: mas cada um ofereça na proporção de que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Hoje o Espírito Santo também nos convoca a ofertar aqui na casa do Senhor. Mas como a palavra diz, é conforme as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Não é para você ofertar mais daquilo que você tem. É conforme a bênção que Deus tem te concedido. Porque o livro de 2 Coríntios, onde Paulo ele reforça essa palavra, que ele diz que cada um ofereça, deve ser, que cada um deve ofertar com alegria, não por pesar nem por tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então esta noite você que está aqui para ofertar, ou dizimar na casa do Senhor, que seja com alegria, que seja na proporção que Deus tem te dado, porque eu creio que Deus tem te dado muito,
e em abundância. Porque você tem saúde, você tem família abençoada, vocês têm um lar, o pão de cada dia nunca falta nas nossas vidas. Então, possamos hoje ofertar na casa do Senhor com alegria, não com tristeza e nem com pesar. Você está livre hoje para ofertar aqui na casa do Senhor. Amém? Em todo tempo tu és tão amor, o todo fogo que tem. Eu cantarei a bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus. Olha, Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por estar aqui neste momento, nesta noite, Pai. Está aqui, Senhor, na oferta dos dias dos teus filhos, Pai, deixaram para o atendimento da tua obra. Consagre essa oferta definitiva, Senhor, para que tua obra possa continuar nesta casa, Senhor. Faça, Senhor, abundantemente na vida de cada um, Senhor. Faça prosperar em todas as áreas de tua vida, Senhor. Porque os teus filhos deixaram suas ofertas com a certeza, Pai, que o Senhor tem ouvido na vida deles um sinal de gratidão. Está aqui também, ó Deus, teu servo. E te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que pelo poder que o Senhor tem, e autoridade, Pai, que faça, Senhor, a tua palavra na boca do teu servo sair com os nossos ouvidos e os nossos corações, Senhor. Para que através da tua palavra possamos sair daqui alimentados espiritualmente da tua palavra. Mais uma vez, use o teu servo para trazer as tuas coisas. Em nome do teu filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz aí? Muito boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Como você está aqui hoje para adorar Deus juntos e servir com alegria? É maravilhoso a gente estar aqui todos os dias, agradecendo o nome daquele que tudo é e faz por nós. Né? E o bom é que a gente tem uma consciência muito ampla disso tudo, quem é Deus para nós. É por isso que a gente está aqui. Porque não é por falta de lugares ou oportunidades que a gente não está em outro lugar, nós decidimos estar aqui. Agora, até esse lugar, até esse prédio que nós estamos aqui hoje, Deus de antemão já preparou todas as coisas. A gente está diante de um Deus que Ele já preparou tudo muito antes. Para esse ideia que eu estou falando, a Bíblia chega a nos afirmar que Deus preparou a salvação das nossas almas antes de formar o mundo. E a gente não está falando de um mundo de 6.000 anos, não, está falando de um ano de bilhões de anos, a qual Deus criou. Antes que a gente nascesse, Deus já tinha providenciado para a gente a salvação. Olha que coisa boa. E o mais importante disso tudo é que a Bíblia diz, Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim, olha aqui, aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, nem desceu com o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam? É justamente a salvação. Então Deus já preparou para que eu e você pudéssemos aceitar. Então todas as coisas, previamente, Deus já tem preparado.
Para a gente ter uma ideia, nós sabemos, nascemos e a gente sabe que tudo tem um fim. Mas olha que coisa importante, até a obra de Deus, Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, ele diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos criados, somos feituras de Deus, criados para as boas obras que ele de antemão já preparou. O que Paulo está dizendo? Até as pessoas, meu pai sempre fala de uma passagem de Judas, e isso é verdade, porque Jesus disse assim, olha, quando Judas achou que ele era ladrão, roubava o dinheiro, e ele fala algo, Jesus disse assim, olha, que pobre sempre vai haver, gente pobre sempre vai haver, mas também vai haver pessoas que compadecem, que vai ajudar. Jesus ajudava os pobres. Tinha gente, por alguma razão, é pobre, e gente, por alguma razão, tem condições de ajudar outras pessoas. Então, até as boas obras, Deus já preparou de antemão para que a gente possa ajudar. Exemplo, Paulo diz em Coríntios que Deus deseja nos abençoar financeiramente. O maior propósito é para que a gente possa ser generoso, abençoar pessoas. Tudo bem. Para que Deus previamente já deu dom para as pessoas? Porque a igreja é composta de dons. E os dons é para um fim proveitoso. Exemplo, dom de evangelista, dom de cura, né? Dom de línguas, dom de profecias. Para que servem os dons? Para ser exercido. E Deus previamente providenciou essas ferramentas para que a igreja pudesse usar, usufruir desses dons para o bem das pessoas. Agora, a coisa mais importante é que Deus providenciou a salvação. Agora, a grande questão é: as pessoas têm abraçado ou têm rejeitado? As pessoas têm entendido de fato quem é Deus? Ou elas têm desprezado Deus? Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, eu gostaria de ler alguns textos e a gente vai situar neles hoje. Primeiro, eu gostaria de ler Isaías capítulo 1, versículo 19. Falamos dois textos e depois a gente vai entender essa questão aqui. Curva sua cabeça. Deus e Pai, te louvamos nesse momento aqui. O Senhor disse que nem só de pão a gente ia viver, mas de toda a palavra que procede da tua boca, Senhor. E a gente está aqui hoje justamente cumprindo esse propósito de ser abençoado pelo Senhor. Mais uma vez nós te pedimos que a tua palavra que é poderosa, Senhor, ela possa provocar em nós, aguçar em nossa alma esse princípio de que tudo já está preparado. Nós só temos que usufruir daquilo que o Senhor de antemão já preparou para cada um de nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Olha o que Deus diz. Isso aqui, a gente vai voltar um pouco no tempo, mas a gente vai situar nesse primeiro Isaías aqui. Isaías está falando isso para algumas pessoas que já tinham ouvido, não obedeceu, estavam vivendo as consequências dos seus erros, e a misericórdia de Deus, de novo, vai ratificar essa promessa e diz: se estiveres dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Hoje as pessoas matam e morrem por comida. Quando a gente olha isso aqui, olha, se estiveres dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Parece que essa palavra não soa muito bem para nós. Porque se você tiver com fome, com muita fome, você for na casa de qualquer pessoa, ela vai te dar, ela vendo a sua situação, ela vai te compadecer e vai te dar comida. Certeza. Mas a gente está falando de um período onde mesmo que se procure comida, não se encontra. Comer o quê? Se não tem nada.
Deus para essa turma, se vocês estiverem dispostos, com disposição, obedecer, simplesmente obedecer, terão comida com fartura. Que promessa maravilhosa. Aí a gente pensa, então eu nunca vou ter fome, porque eu vou obedecer ao Senhor, viver num extremo desse. Tudo bem, se porém se desviarem e se recusar a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Se fosse você ouvir essa promessa de Deus, o que você escolheria? Que lado você escolheria? Aí a gente pensa, poxa, naturalmente eu escolho obedecer, porque eu tenho comida do fartura. Eu decido fazer isso. Só que entre eu prometer a Deus, eu saber o certo e o errado, há uma distância muito longa. Os meios, as consequências, tudo que está em nossa volta vai culminar para que eu e você faça diferente. E é isso que é interessante. Outra coisa, lembra de Deuteronômio capítulo 28? É a promessa que mais nós conhecemos. Deuteronômio 28. Vamos dar uma lidinha rapidinho para a gente ter uma ideia que promessa maravilhosa. E a gente está falando, esse texto que nós vamos ler aqui, Deus está falando para as pessoas que vinham de 400 anos de escravidão no Egito. Estavam numa terra, eles ficaram 40 anos caminhando no deserto. Eles viram os seus pais perecerem, morrerem no deserto. E quando Moisés chega no deserto de Moabe, está o Jordão, o deserto de Moabe e Jericó à frente. E ali, Moisés já tinha escrito o Pentateuco, mas na sequência ele vai escrever 3 livros. O último que ele vai escrever antes de entrar na terra, o período dos juízes, Moisés vai ali e repassa tudo o que ele tinha feito, a lei que foi dada no deserto, porque aqueles que ouviram o livro de Deuteronômio, eles não viram o mar vermelho abrir, eles não viram o primeiro dia que o maná caiu, eles nasceram no deserto. Então, Moisés, para ratificar as promessas, o livro de Deuteronômio já significa repetição. Eles já sabiam, mas Moisés, antes de entrar na terra, porque vocês vão ouvir isso, para vocês entrarem na terra com muita consciência. Tudo bem. Aí, lá no livro de Deuteronômio, antes deles possuir a terra e viver todas as promessas, Deus diz: se porém, depois que ele dá outras instruções, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Não foi isso que diz Isaías? Agora vem Deuteronômio 28, para a gente ter uma ideia. 2 promessas terríveis. Deuteronômio 28. E a gente tem que pensa que eu e você, a nossa natureza não é nada diferente dessas pessoas. E ele diz o seguinte: é tão terrível a gente pensar nisso. Esse texto aqui talvez é o mais conhecido das promessas de Deus, que diz o seguinte: olha, se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje me dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. E ele continua: se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês receberão a seguinte bênção: suas cidades e seus campos serão abençoados. Hoje o que mais a gente vai atrás é de bênção, de ser abençoado, de ser uma pessoa abençoada. E ele continua. Imagina aí essas promessas, ouvindo essas promessas do próprio Deus. Olha, seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias do seu gado e do seu rebanho serão também abençoadas. Seus cestos de frutos
tigelas de amassar pão serão também abençoadas. A todo lugar que for, e em tudo que fizer, serão também abençoadas. Olha que coisa boa. Tudo, hoje as pessoas vão lá e o cigano, aquele, como é que fala, horóscopo, todo mundo ouve aqui no Sobral Rio o quê? Coisas boas. E as pessoas têm isso para oferecer para as pessoas. Todo mundo hoje quer ouvir algo da parte de Deus mesmo. Essas promessas aqui foram feitas pelo próprio Deus. Filhos, só obedeçam o que vocês ouviram. Aí, depois que eles ouviram isso, as pessoas que ouviram isso aqui, até que não tem um pouco de tempo a obedecer. Agora, vocês acham que os filhos deles esqueceram Deus, abandonaram o Senhor, de maneira muito violenta. E só que antes disso, eu queria ler textos, antes da gente entrar no texto de hoje. Esse texto é tão belo que chega a ser poético, de tão maravilhoso, de tantas promessas que eles ouviram. E que Isaías disse ali que ele é fiel porque as promessas que diz. Imagina, voltando aqui no capítulo 7 de Deuteronômio, olha o que ele diz. Vamos ler no 8, né? O 8 aqui já completa mais a bênção. Deuteronômio capítulo 8 diz o seguinte, chega a ser poético esse aqui, ó. O 8 de Deuteronômio. Vamos ver? Olha o que Deus disse para uma pessoa. Imagina você ouvindo isso aqui. Obedeça cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhe dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar para os seus antepassados. Deus tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e aqui estava se cumprindo essa promessa. E não foi de um dia para o outro, não. Isso aqui foi 800 anos que as promessas estavam se cumprindo. Lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, o guiou pelo deserto, esses 40 anos humilhou e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. A gente não sabe o que está dentro da nossa alma. A gente não sabe quais serão as nossas atitudes, as nossas decisões de acordo com o que está em nossa volta. É aquele negócio, os fins vai justificar os meios. E isso é muito perigoso. Lembra-se dele? Ah, Senhor, eu vou para a morte contigo, de maneira que eu não vou te abandonar. Pouco tempo depois, Pedro sofre uma pressão tão grande. Ele vê Jesus apanhando, sendo maltratado. Como se está fazendo isso de Jesus, coitado de nós. Você conhece esse homem? Não, eu não conheço. Mas, dias atrás, ele estava afirmando que ia com Jesus para a morte. Então, a gente entende que as coisas em nossa volta podem mudar, gente. E é muito perigoso isso. É isso que Deus está dizendo aqui para essa turma. Cuidado, cuidado. Vocês vão ser assediados de todos os lados. Mas mantenha a linha, não olhe para trás. E Deus disse para essa turma, olha, vou provar para você mesmo. Sabe uma coisa mais bonita que eu acho? Estou com certeza disso, na verdade. É que Deus, Ele já sabe quem a gente é. Mas por que Deus prova você? Por que Deus me prova? Não é porque Ele, de antemão, Ele já sabe quem a gente é e quais serão as nossas atitudes. Deus faz isso para mostrar para a gente mesmo quem a gente é. Simplesmente assim. Porque Ele já sabe. Mas como eu digo que eu sou, que eu não faço, então Deus fala assim, para mostrar para você mesmo. E que Deus está dizendo, olha, eu dou a prova para ver o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os meus mandamentos. Agora que coisa incrível. Sim, Ele nos humilhou, permitindo que ele tivesse fome, mas em seguida Ele nos sustentou com maná,
do alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram, a fim de lhe ensinar que as pessoas não viveriam só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que está dizendo aqui? Que Deus era poderoso para alimentar, para fazer água brotar da rocha, para comida vir do céu, para brotar do chão de qualquer jeito. Mas não é só isso que sustenta o homem. É Deus, é essência de Deus que nos sustenta. Então a gente sabe disso, que não é só de pão, que a gente às vezes trabalha, a gente se acaba, faz tudo por causa do quê? Do pão. Só por isso. Mas tenha cuidado, não é só disso, como vive. Você tem buscado a Deus, ou vocês têm pensado só no pão, só no bem-estar? E Deus já fala isso, vai. E mais interessante, ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se engasgaram. Presta atenção nisso aqui. Olha o zelo de Deus. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, os seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Se você, tem gente que se ficar muito tempo sentado, o pé incha, 4, 5 horas, tem que se andar muito lá, o pé cria bolha. Esse dia um rapaz teve que fazer uma cirurgia, porque ele estava na piscina, e andando na piscina, não percebeu, tomando banho na piscina, quando foi ver, as bolhas do pé estourou. Filho, não cuida, aquele diabo que não precisava, não deixa, fala o pé para cima, descansa para o pé, volta. O que Deus está dizendo aqui? Ó? Até as coisas que você pode fazer. Insignificante, o zelo de Deus é tão grande que Deus não deixou os pés inchados. Você entende isso? Olha o zelo, imagina um pai. A gente sabe o que um pai é capaz de fazer por criança. Olha, pense nisso. Coloque a sua mente para pensar. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês, presta atenção nisso aqui. Para onde Deus estava levando? Uma terra que manda leite e mel. Eles não sabiam o que era isso. Eles não sabiam o que era liberdade, comer com fartura. Olha, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram dos vales e colinas. Vamos fazer uma música com essa letra. Imagina aí, uma terra de trigo, cevada, com vinhedos, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. Coisa maravilhosa, lugar maravilhoso, lugar bom. É uma terra onde há muito alimento. Muito alimento. Lembra dessa palavra aqui? Guarda ela na mente. Muito alimento. E não faltará coisa alguma. Que coisa boa. Pessoal, o cara chega assim, você vai trabalhar lá em Salvador. Você vai ganhar 30 mil por mês, você trabalhar só um dia. É mais ou menos isso. Quando você nas férias, você vai ganhar 4 vezes mais para você, quando você quiser. O que você faria? Estou tempo. Que dia que vai? Amanhã não pode? Hoje? O que não ia? Isso que eles estavam com uma proposta quase indecente, coisas tremendas. Terra aonde, porque quando a gente vai vender uma coisa, a gente vende a terra, tá bom aqui, isso aqui, fala todas as qualidades, mas os defeitos a gente, aqui não, isso é coisa boa que Deus está falando, e era real mesmo. Depois, quando eles foram averiguar isso, era muito mais do que Deus não tinha falado. A ferro nas rochas, cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciar, lembra-se de louvar o Senhor, o seu Deus, e pela boa terra que eles viveram. Tudo bem. Vamos viver isso? Agora, pensa bem aí. Que
é maluco de escolher o contrário. Eu li as partes boas. Só que Deus vai falar das partes ruins se não obedecer. Só que eles não iam passar uma maldição na vida deles. O lugar já era mau. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos no sudoeste baiano, sim ou não? Nós estamos a 600 quilômetros da capital. A gente não tem nada. Aqui não é o sul, não é o norte de Minas. Aqui não chove o ano todo, até que esse ano foi aqui. Mas aqui a margem do trigo é seca. Sim ou não? O que a gente não adaptou até hoje? A viver o nosso território. Era para ter uma tacaru plantada dentro de todos os lugares. Era para a gente viver a nossa natureza. Muito bem, ter condições, teria. Mas aqui não chove todos os dias. Então, Deus não está dizendo, Deus está falando que aqui choveria todo dia, porque aqui não chove. Mas está falando de um lugar desértico, de um lugar árido, de um lugar que tem muito deserto. Deus ia abençoar aquele lugar. Deus ia fazer o contrário. Mas vocês acham que as pessoas preferiram que obedecer a Deus? Vocês acham que o coração deles estava disposto a obedecer a Deus? Essas pessoas que ouviram isso na boca de Deus, eles foram abandonando Deus de uma forma tão acentuada que eles passaram a fazer altar e adorar demônios. Eles chegaram a oferecer seus filhos em sacrifício. Tamanho afastamento de Deus. Quando Israel foi dividido ao meio, o rei Jeroboão, foi dividido Roboão e Jeroboão. Eles fizeram altares para as pessoas não irem para Jerusalém para adorar bezerros de ouro lá que estava. De 12 tribos, 10 delas se voltaram para o mal. Do reino do norte, todos os reis de Israel foram idólatras, perversos, mais do que as nações vizinhas, que não conheceram Deus. Agora, eu vou ler um trecho aqui, que é o trecho dessa noite, que talvez esse trecho é um dos mais macabros que existe na Bíblia. É de doer o coração que a gente vai ler. Eu acho que alguns de vocês já ouviram esse texto. Mas eu queria só lembrar para vocês terem ideia o que essas pessoas viveram por desobediência. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 21. Presta atenção no que eu vou ler aqui para você ter uma ideia do que o ser humano é capaz de querer na sua vida por não obedecer isso. E a gente depois conclui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, para a gente ver mais um pouco atrás. Estou com 2 olhos, estou com um gatinho e velho. Estou com os olhos velhos. Olha, 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler a partir do 24 para a gente entender melhor. Olha que coisa terrível. Pega o aplicativo de novo. Amém? Algum tempo depois, e esse óculos aqui é tão maravilhoso que ganhei que eu fui óculos. R$25. R$25. E aquele que eu paguei foi 700, isso aqui é melhor que você. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, presta atenção aqui. Algum tempo depois que a gente está vendo essa história, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. O rei da Síria sitiou a cidade. Você imagina a cidade aqui? O exército em volta, ninguém sai para nada. Acaba o suprimento, acaba a comida, acaba tudo. E num período de extrema seca, que a gente vai ver aqui, cerca Samaria. Samaria era a capital do norte,
que foi governada, fundada pelo pai, né, de uns camaradas aí que a gente vai citar ele aqui daqui a pouco. Olha, com o resultado desse cerco ali, que a Síria fez contra Samaria, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata. O que tem dentro de uma cabeça de jumento? O que tem de carne? O que sobrava ali? Uma cabeça de jumento era vendida nesse período por 960 gramas de prata. Um terço de um litro de esterco de pomba por 60 gramas de prata. O esterco de pomba, porque talvez as pombas comidas sobraram um grão do esterco. A gente comer isso, porque não tinha nada. Lembra da terra? Ribeiros, comida, pão com fartura. Cadê? Chegou esse extremo? Chegou. Eu e você, a gente não sabe o que é isso. Lembra da pandemia? As pessoas tinham medo de faltar comida. Vão comer o quê? Porque não tem trabalho. E agora, o medo cercou muita gente. O medo de faltar alimento. Agora, imagina um litro de esterco de comida. Um texto, pega um litro dividido em 3, só aquela parte. E não era uma chave durante litro, não. Ele só está aqui fazendo o campo para a gente entender o tamanho da miséria que chegou naquele lugar. Mas aqui ainda está bom. O pior daquilo. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, cercado pelo exército assírio, uma mulher gritou para ele: "Ó meu senhor e rei, por favor, ajuda-me." Ele respondeu: "Se o Senhor não ajuda, o que eu poderei fazer? Se teu Deus não te ajuda, o que eu vou poder fazer com você?" Não tem alimento na era, o rei disse, nem vinho na prensa de uvas. Não tem nada, como é que eu vou te ajudar você? Mas depois o rei perguntou: "Qual é o problema? Vai que eu posso te ajudar. Comida não tem. Qual é o teu problema, mulher?" Ela respondeu: "Esta mulher aqui, meu rei, ela me disse: vamos comer o seu filho hoje? Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e comemos." Normal? A fome, isso aqui é. Isso aqui, lembra dos antes quando o avião caiu lá? Os caras comeram para comer, para não morrer. Instinto de sobrevivência. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que você prender você aqui dentro dessa igreja. Eu estou sendo aqui meio terrível. Imagina prender essas formas aqui. Primeira coisa, eu vi que poderia primeiro, as primeiras madeiras. O instinto de sobrevivência vai fazer coisa que você não tem ideia. Porque procurar besouro, porque não tem que ter um besouro aqui para me comer, porque um dia, 2 dias de fome, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você vai entrar em alucinação, você vai comer. Esse dia eu vi um cara, pegou uma experiência, pegou lá, começou a dar comida para os ratos, um monte de rato no lugar, dentro do fundo. Depois tirou a comida, os ratos começaram a comer um pouco. Mais forte que ele. Vai fazer isso. Então cozinhamos meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela, olha a reclamação dela: "Mate seu filho para que comamos." Mas ela o havia escondido. E agora nossa filha agora comeu, ela escondeu dela. O senhor pode mandar ela dar o filho para a gente comer. Se diz como Deus olhou para o povo dele
E se a gente for olhar as promessas de Deus aqui, é coisa maravilhosa. Chega a ser poético, de tão belo, de tão, olha meu filho, vocês não preocupam com fartura, vocês vão lá em casa que não edificaram, em vias que não plantaram. Sabe assim, a bênção está para frente de vocês, tão com fartura. Lembra que a gente leu para lembrar? Você quer as promessas de Deus na vida, mas as pessoas não quiseram. Um dia Jesus chega, sobe no monte e olha para Jerusalém e Jesus diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis juntar você como a galinha junto com o pintinho, mas vocês não quiseram. Não quis. Pois agora diante de vocês ficarão no deserto. E olha que Israel perambulou pelo mundo aí, ó, tem poucos anos que Israel está, uma faixa tão pequena. Hoje, você pensa que Israel é Jerusalém, a capital de Israel, hoje é Tel Aviv, uma cidade construída para abrigar esse povo. Mas há muito tempo ele ficou sem ser reconhecido como nação. O povo de Deus, o povo da promessa. Você entende? Eu acho que eu devo fazer o que eu quero, mas eu não quero obedecer a Deus. Então, filho, eu quero juntar você, eu quero juntar você. Mas a gente, às vezes, a gente não quer. As pessoas não querem. Você fala, você convida, você chama, as pessoas não querem ver a gente. Mas se escapa assim uma piada. Não quer. E para a gente terminar, hoje eu tenho umas coisas para gente. Hoje é cedo, nós temos meia-noite, né? E rapidinho, só lá em Lucas, Evangelho de Lucas 14. E agora eu vou trazer aqui para nós, né? 2006, uma quarta-feira. O 15. O 15, né? Vamos para mais. Olha o que Jesus disse. Jesus estava convidado para um jantar, uma casa, e aí, lá das cantas, Jesus ensinando ele disse assim: feliz é aquele que comer pão no reino. Aí Jesus vai e conta essa palavra. Jesus respondeu o seguinte: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, lembra que quando tudo estava pronto, olha, nós já somos abençoados nas regiões celestes, a bênção já veio, Deus já fez tudo. É eu que tenho que ir para lá. A salvação já foi dada, é eu que tenho que aceitar. Tudo já está preparado. Aqui Jesus vai dizer assim: olha, manda os seus servos dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço-me que desculpe, não posso ir. Comprei um campo lá, eu preciso ver para eu. Mas era um dia de festa. Eles foram convidados previamente, mas as pessoas deram uma desculpa. Jesus disse que é uma desculpa. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentar. Sinto muito, mas não dá para eu. A gente está envolvido, nós estamos inseridos em um contexto social e as nossas demandas são demais. A gente tem que ficar aqui, pessoal. A gente tem tantas coisas para acordar, para comer, para se divertir, para passear, para tudo. Mas na questão requisito, Deus, mas aí, olha, eu comprei 10 bois e eu quero experimentar. Eu sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Isso aqui é tão profundo que Jesus disse aqui, porque Jesus disse: você ama sua mulher e seu filho. Mas não quer, você não é digno. Porque ela casou. É Deus que cuida da sua. Olha, isso aqui é tão
muito terrível, que depois é o que acontece. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vai depressa pelas ruas verdes da cidade, convida os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. A comida está pronta. Alguém vai ter que comer. Vai a gente ter que comer. Olha que bênção. Jesus estava falando de nós. Depois, de nós não. A gente vai chegar. A gente é um outro povo. Esse ainda está ali na cidade dos meninos. Depois de cumprir essas ordens, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vai pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as vinhas lá, as plantações, insistam com todos que encontrarem para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Amém? Aí Israel rejeitou, porque eles não quiseram, mais uma vez, e a bênção passou para a gente. Depois a gente. Aí sabe o que Deus diz? Se Deus não poupou Israel, porque não teve, como poupará eles? Se você chegar só você, se o cara chegar para mim assim: você quer trocar teu carro no velocípede quebrado, sem roda? Eu falo: não, eu sou doido. Você quer trocar seu carro no Hilux 2026, 2027? Agora, eu sou doido. Essa é a lógica, mas na prática, a gente troca pelo parafuso. O mundo faz isso. O mundo faz isso. Na sua filosofia, no seu pensamento, na sua religiosidade, cada um despreza Deus da sua maneira. Mas graças a Deus que você tem. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar a irmã Rosa. Amém? Deus é bom. O tempo todo ele é maravilhoso. Irmã disse, pastor, nós vamos pegar os elementos da ceia, você está orando, e Jesus deu algumas duas grandes ordenanças: a ceia e o batismo. A ceia, ela nos traz três ordens práticas. Primeiro, a gente lembrar da morte de Jesus até que ele veio. Depois ele disse que na ceia há comunhão. Amém? Comunhão na ceia. A gente tem que anunciar a morte dele até que ele veio. E a gente precisa fazer isso. Então que hoje, essa aliança que está aqui, no simples ato do pão e o vinho, o que isso representa para a gente? Representa que eu e você, nós aceitamos ter essa comunhão com ele. Se aquele que não come do pão e bebe do sangue, não me mate. É tipo assim: eu creio que você existe, eu sei que isso é Deus, mas deixa eu no meu campo. Estou bem assim. Mas vai ser a nossa humilhação. Assim, eu dependo do Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, eu sou muito frágil, eu preciso, eu quero ter essa comunhão com o Senhor. Isso só mostra isso. Não faz eu mais santo ou menos santo. Só mostra que eu quero ter comunhão com Ele todos os dias. Amém? E quando nós cantamos, feche os teus olhos. Deus está aqui o pão e o vinho, que representa o sangue e o corpo do Senhor que foi entregue por nós. Que a gente receba
com muita consciência, Senhor. E tudo é para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Podeis. Amém. Glória a Deus. Deus é tão bom. E a gente faz isso todas as vezes que a gente está reunindo. Isso nos mostra que, da mesma forma que um dia ele subiu, ele há de descer. E a gente faz isso com tanta convicção no coração. Ele disse assim: olha, fazer isso em memória de mim até que eu venha. E até que Jesus venha um dia, a igreja do Senhor continuará serena. E naquela noite que Jesus foi traído, ele tomou um pão, ele agradeceu a Deus e partiu e disse: este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. A gente não tem ideia do que Jesus estava fazendo. Quando ele sai do Getsemane até a cruz, o flagelo que Jesus passa, a dor que Jesus passa, as afrontas que ele passou, a gente não tem ideia do que ele estava nos livrando. A gente só vai ter uma consciência muito ampla quando a gente chegar de frente com Jesus. A Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. Quando a gente vê Jesus, a gente vai ter noção do que ele nos livrou. Por que esse preço tão alto de sangue? Por que a gente deveria estar no Brasil? Porque a gente é mal por natureza. A Bíblia diz que Deus sabe de que material a gente é feito. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, não há bem em nós. Tanto isso é verdade que Deus colocou como justo e não encontrou nenhum.
não há um justo sequer. Por isso que ele veio e se entregou por nós. Jesus não foi assassinado, ele se entregou. Quando Jesus estava indo para a cruz, cada passo que Jesus dava, ele justamente olhava para ele. Jesus já sabia que no dia de hoje, na data de hoje, a gente estaria aqui hoje ceando. Ele já viu a gente, por isso que ele continuou indo para a cruz. Por isso que ele não desistiu. Ele sabia que mais de 2000 anos depois, a gente não estava lá, a gente não viu, mas a gente ia crer de todo o coração que a gente está aqui hoje ceando, cumprindo a promessa que ele disse, ele já tinha nos enxergado. Olha a gente aqui. Isso é fato. Senhor, obrigado por ter entregue por nós, Senhor. Ele nos dá vida. Era para a gente estar no madeiro, pela nossa culpa, pelas nossas transgressões. Mas de uma maneira tão poderosa, de um amor tão inexplicável, o Senhor foi em nosso lugar. Olha a gente aqui hoje redimido e justificado. Obrigado, Senhor. Podeis participar. Deus do Pai, está aqui em nossas mãos o cálice, o suco da uva que representa o sangue vertido na cruz. A gente entende, Deus, que é o nosso sangue que deveria ser derramado pelas nossas culpas, mas o Senhor derramou, verteu o sangue na cruz para nos purificar de toda culpa, de todo erro e de todo pecado. E a gente era como um cabezinho, nos tornamos como a branca. O Senhor nos justificou, nos purificou, nos lavou pelo teu sangue. Olha a gente aqui hoje limpo, Senhor. Obrigado, Deus, por tamanho sacrifício. A tua palavra nos diz que depois de cear, o Senhor, no cálice, diz que esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu me em memória de mim. E nós lembramos do Senhor que derramou seu sangue. Sem derramamento de sangue era impossível haver remissão de pecados. Portanto, nós te louvamos, Senhor, ao participar. Nós entendemos que da mesma forma que um dia o Senhor veio, nasceu de mulher, na lei, viveu nessa terra, pisou aqui, morreu. O Senhor disse que da mesma forma há de voltar. Que esse ato dessa noite me faça lembrar dessa promessa, que um dia vai amanhecer tudo diferente, porque o Senhor, junto com a tua igreja, não estará mais nessa terra. E nós somos o teu povo escolhido, queremos morar com o Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, podeis participar. Fala para Deus esse minuto. Quando você ouve essa canção, fala para Deus como você é grato pelo tamanho favor que Ele fez por você. Ainda que a gente não mereça, mas Ele favor esse preço por nós. Talvez a gente olhamos a nós mesmos, a gente acha que a gente não tem nenhum valor, mas foi um preço de sangue que o Senhor pagou. Obrigado, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar aqui o Ian, o Ciro, gostaria de convidar o Márcio, o meu pai e a minha mãe aqui também. Márcio Pio. Faltou um amigo, mas tudo bem. Na minha linha está aqui Abraão, Isaac e Jacó.
Um dia, meu pai conheceu o Senhor. Isso no século passado. E a bênção dele passou para minha vida. Como promessa. Se eu fazer nada, eu já tenho muitas bênçãos na minha vida, eu posso ir para o inferno. Mas algumas bênçãos eu já tenho naturalmente por causa do meu pai. Já veio. Eu já tenho essa bênção. E eu aproveitei essa bênção e passei para a vida do Ciro. Ele já tem bênção na vida dele, por minha causa. Ele pode ir para o inferno, mas algumas bênçãos ele vai fazer a vida com a bênção. Agora ele tem outra responsabilidade. Caleb, de passar a bênção. A Bíblia diz que Deus faz misericórdia até a 4ª geração. Ele visita a maldição dos pais e dos filhos até a 4ª geração. O pai não quer nada, aí vem o filho não quer nada, aí vem o neto não quer nada, aí vem o bisneto não quer nada. Deus, aí na 4ª Deus, eu tenho uma coisa com você aí, você está livre. Você quer a bênção ou você quer continuar na 5ª geração em maldade? Eu escolho. Mas a Bíblia diz que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daquele que o ama. Ele nunca esquece da bênção. Ele nunca esquece da promessa. Amém? A gente não tem ideia, a nossa mente ela não é capaz de imaginar o que é criar um filho na presença de Deus. Você não tem ideia. Chega a ser insano. E eu, Márcio, os irmãos não discípulos, criou e deu assim. É desse. E está aqui hoje no Caleb. Quando o Ciro nasceu, eu coloquei na porta do hospital uma frase: vim para alegrar os meus e servir ao Senhor. Coloquei a palavra. E na trajetória toda, o inimigo tentou frustrar os planos, mas não conseguiu. E hoje está aqui o Caleb. Que a bênção do meu pai se estenda para a vida dele. Que todo princípio de sabedoria do máximo passa para ele. Amém? Como a gente não tem a prática de batizar a criança, porque a criança não tem pecado, se eu perguntar para Caleb, você quer Jesus? Você quer ser perdoado dos seus pecados? Ele não vai falar nada. Porque o batismo é para quem crê. Se crer e for batizado, será salvo. Então ele não tem condições alguma de crer. Então, toda a responsabilidade de Caleb, até a consciência dele é dos pais. Mas vai chegar um dia que Deus vai tratar diretamente com Caleb. Mas até lá, a responsabilidade de criar no temor do Senhor, nos princípios de Deus, é dos dois. Já tem feito isso. Amém? E glória a Deus. Dança o dia todo, mas agora amém. Amém? Eu gostaria de mais colocar essa mão sobre o Caleb. Deus e Pai, está aqui a vida do Caleb, Senhor, na tua presença, sendo apresentado diante do Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor já conhece todos os nossos dias, eles foram escritos e determinados. Nós colocamos diante do Senhor a vida do Caleb, desde a concepção até o dia de hoje. Ele tem visto e sentido a tua presença. Assim aconteceu com João Batista, com Jesus, desde o ventre, Senhor. Eles já eram cheios do Espírito Santo.
Nós te pedimos hoje, Deus, aqui há testemunhas, e nós te pedimos que o Senhor venha dar uma sabedoria extrema à vida do Ciro e da Oriane, para que possa criar essa criança no temor do Senhor, mesmo sem palavras, eles possam saber que o seu pai, sua mãe, serve Deus vivo e poderoso. Que as experiências que eles vão ter ao longo da sua vida, eles vão perceber como Deus tem agido na vida deles, Deus. Obrigado de maneira poderosa. Nós te pedimos que o Senhor unja os pés de Caleb, para que ele possa andar, Senhor, na tua presença sempre, para que ele não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Unge as mãos dele, Senhor, para que ele possa, onde tocar a bênção do Senhor, para onde ele tocar, as pessoas possam sentir que há um Deus na sua vida. Unja o seu coração, a sua mente, para que ele possa amar o Senhor de todo o coração, amar os seus pais, amar a igreja, amar a família. Deus, em nome de Jesus, está aqui diante do seu amigo Caleb. Receba, Senhor, como um presente para cada mãe, Senhor, que está aqui também, possa receber a bênção do Senhor para os seus filhos. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Livra ele de toda peste, do vírus, de toda doença, de todo mal. Que ele cresça com sabedoria e estatura diante do Deus vivo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela bênção do Senhor sobre a vida do Caleb, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar o pastor Jefferson para estar encerrando esse culto. Amém. Agradecer as pessoas que vieram hoje, tá vendo? Que Deus continue abençoando as nossas vidas grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Oremos. Senhor, nessa noite nós te agradecemos por um momento importante na nossa fé, na nossa caminhada, esse memorial do teu corpo, do teu sangue. Louvamos ao Senhor com cânticos para nossas vidas, com as primícias. Fomos edificados em todas as instâncias aqui neste lugar. Pai, queremos pedir ao Senhor, leve teus filhos em paz, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Dê para cada um uma noite de descanso, uma noite tranquila, que as suas almas possam estar, meu Deus, descansando no Senhor, ao ponto que o Senhor está guardando a sua casa, a sua vida, a sua família. E que essa semana que ainda continua, que possamos viver uma semana de sobrenatural, uma semana de milagre, uma semana de conquista, uma semana de realizações, de portas abertas, de livramentos para a nossa vida. E se o Senhor nos permitir, Pai, domingo estaremos aqui para te louvar de novo, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Cuida, meu Deus, de cada um aqui. Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida de todos que estão aqui e estão representando os seus lares e as suas casas. Que o Senhor esteja nos guardando e nos livrando de todo mal, que possamos viver a melhor semana de nossas vidas, a melhor semana desse mês, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e para todos sempre. Vamos todos dizer mais uma vez: amém. Salva o Senhor com as palmas aí, seu irmão, papai do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Até domingo.
família.